This call is now being recorded. Agora tá gravando. Olá, vamos iniciar mais uma aula de biologia dos terceiros anos. Eu vou colocar aqui em tela cheia e estamos on. A professora tá on. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque essa aula está sendo gravada, então fica disponível, apesar de que meus alunos não assistem, mas eu faço o que eu posso, né? Incrível professora. Eu falei que a gente tinha terminado o conteúdo de genética e a gente terminou. Mas vocês vão ver que biotecnologia vai trazer realmente todo o conteúdo de genética que a gente estudou até aqui. Então, fechar com chave de ouro genética real oficial, um pouquinho de alergia. E na próxima aula, acho que a gente começa evolução. Estudar Darwin, a origem da evolução, tá? Muito bom também. Então, vamos lá estudar biotecnologia. Então, vamos começar do começo. Um conceito de biotecnologia. Atenção, principalmente para vocês que vão fazer vestibulares, Enem, ter essas noções de conceito, ter esse conhecimento, porque quando você pensa assim, biotecnologia, eu sei o que é. Na cabeça de vocês já sabem o que é. A gente tem que saber escrever, porque é um tema que facilmente vai para cair em redação, né? Pensando no que aconteceu agora, que aí vai envolver o quê? Medicina, biologia, tecnologia, né? Questão da vacina. Então, segundo a ONU, biotecnologia significa qualquer aplicação técnica que utilize sistemas. Vê o mouse? Vê o mouse, né? Deixa eu botar aqui o outro, opções de ponteiro. Pontador de laser. Biologia significa qualquer aplicação tecnológica que utilize sistemas biológicos. Então, tem que ter... Alguém falou alguma coisa? Peraí, tá? Alguém falou alguma coisa? Mensagem? Qualquer coisa, manda mensagem. Biotecnologia, essa palavra bio, então tem que ter um sistema biológico, tá? Então, é a tecnologia com a vida, né? Então, tem que ter organismos vivos, seja bactéria, seja vírus, seja planta, seja o humano, ou seus derivados. Ou seja, pode ser só o DNA, só o RNA, tá? Para fabricar ou modificar produtos ou processos para utilização específica. Ou seja, eu posso estar fabricando uma vacina a partir do DNA do vírus. Ou eu posso modificar uma fruta para que ela não tenha semente. Ou eu posso fabricar algo novo, certo? Criar uma nova espécie de sei lá, de tomate, de banana. Então, ou seja, a biotecnologia é a ciência que, a partir do organismo vivo, de organismos vivos, cria produtos para melhorar a forma como vivemos. Então, a biotecnologia tem um objetivo de que é melhorar, dar uma maior qualidade de vida a nós, usando conhecimentos acadêmicos, né, experimentos e inovação. Então, quem vai fazer cair uma redação e tal, que é biotecnologia. É uma ciência, né? É uma área que vai estudar a tecnologia relacionada aos seres vivos com o objetivo de modificar, com o objetivo de trazer melhorias, benefícios para a nossa vida. Vamos lá. Antes de a gente falar, esses são uns conceitos muito utilizados em biotecnologia. Miguel, a vacina é um exemplo de biotecnologia. No caso, a gente vai ver, no caso eu vou falar com vocês, aqui, agora, porque a vacina mesmo foi criada há muitos anos, que o cara pegou o que estava lá na ferida e fez a vacina. Mas uma que tem biotecnologia é a da Pfizer, que é uma tecnologia que ele usou o RNA do
exemplo, o vírus. Então, ele vai, pega uma enzima, corta o DNA do vírus, né? Pega esse RNA pequenininho, um pedacinho só, faz um procedimento que de um RNA faz vários RNAs, aí ajeita tudinho e coloca na vacina. Então, essa vacina de RNA, que inclusive é a primeira vez que uma vacina de RNA é usada em larga escala. Já tem uns anos que ela foi criada, mas foi a primeira vez que teve a oportunidade de usar uma vacina de RNA. Antes a gente só usava vacina com o organismo fraquinho, né? E a da Pfizer não, foi uma tecnologia nova. Tá, então, ó, toda vez que vocês ouvirem falar em genoma, não só nessa aula, eu nem vou falar muitas palavras nessa aula, mas os cientistas descreveram, publicaram o genoma de uma nova bactéria. É o conjunto de toda a informação do DNA desse indivíduo. Então, o do ser humano acho que foi completo agora, já tinha quase tudo completo, completou agora. Não, a Pfizer não teve mais reações que as outras, não. A Pfizer foi uma das que teve até menos reação, eu tomei da Pfizer. Então, genoma, lembra de gene, oma é de conjunto. Então, é todo o conjunto de gene, todo o conjunto de DNA do organismo. Transcriptoma é de transcrição. Quando a gente transcreve, a gente faz o quê? Produz RNA. Então, transcriptoma é todo o conjunto dos transcritos, é todos os conjuntos de RNA de uma célula. Proteoma vem de proteína. Então, proteoma é o conjunto das proteínas. E o que são as proteínas? É a expressão do DNA. Então, o proteoma é o conjunto de proteínas expresso por um genoma. E o metaboloma são todas as pequenas moléculas presentes no organismo. Açúcar, lembra? Açúcar, nucleotídeos. Quem são os nucleotídeos? São aqueles que formam o RNA e o DNA. Os aminoácidos, que são as bolinhas que formam as proteínas, e os lipídios. Então, isso aqui, ó, um DNA, que vai dar um RNA, que vai dar uma proteína, e essa proteína, ela pode participar, na verdade, aqui uma proteína é uma proteína, e aqui são outras moléculas, né? Isso aqui é o dogma central da biologia, tá? Genoma, transcriptoma, proteoma e metaboloma é a forma de se referir ao conjunto dessas moléculas, ok? Então, vamos lá. Um breve histórico de biotecnologia. A gente acha que biotecnologia é uma coisa o quê? De Matrix para cá, né? Do negócio do computador, Morfeu, para cá. Não. Já se usava biotecnologia. Porque o que é biotecnologia? Não é o uso, a modificação dos seres vivos para o nosso benefício. Então, lá 6.000 anos antes de Cristo, o pessoal, os egípcios, né? Eu não tenho certeza de quais todas são essas pessoas aqui, mas acho que principalmente aqui é os egípcios que iniciaram um processo de fermentação, né? Que tinha Baco, o deus do vinho. Como é que faz vinho? Pegar a uva, a massa, não sei direito, mas em um momento vai acontecer a fermentação. Então, eles desenvolveram, eles descobriram esse potencial de que é permitir com que micro-organismos fiquem lá fermentando, e vai dar um álcool, que vai dar um barato, e vai dar um pão, vai dar uma coisa boa, né, para se alimentar. Então, pegou micro-organismos, pegou a natureza, ajeitou e ficou bom para a gente, tá? Isso aqui é histórico. Mas a gente pode também, se for falar, tipo, numa redação, né? Historicamente, muito antes de Cristo, já se usava biotecnologia sem saber. Mas um marco, um marco científico mais certo, foi a descoberta da penicilina pelo Fleming, certo? Foi aquele cientista que estava lá na guerra, estava tendo a guerra, tal, muita gente morrendo de infecção, e ele tentando achar um antibiótico, tentando achar, e sem querer, ele deixou lá um pão, uma comida, não sei exatamente, e ele percebeu que onde aquele fungo era um fungo
não tinha bactéria. Então, uma substância do fungo, que é a penicilina, é capaz de ser antibiótico, é capaz de matar bactérias, de ser bactericida. Então, ele saiu do laboratório, quando voltou, descobriu o que mudou a vida dele e a vida nossa para sempre. Certo? 1928, Fleming. Aqui, a gente tem atualmente quais são os campos, quais são as áreas que a gente tem a atuação da biotecnologia, certo? Quais são elas? Nós temos a possibilidade de marcadores moleculares. Onde que se usa os marcadores moleculares? O que são marcadores moleculares? Cada ser humano vai ter um DNA específico. Tem aquela coisa do ACTG, ATCG, esses escritinhos do nosso DNA, nossos nucleotídeos. O que acontece? Cada pessoa tem o seu e tem um padrãozinho. Então, tem uma quantidadezinha de padrões que vai se repetindo em mim, que não se repete em vocês. Então, se a gente pegar meu DNA, pegar o DNA de vocês e ver o que é que está se repetindo, vai ver que é uma forma de reconhecimento, é uma forma de determinar uma pessoa. A gente já fala sobre isso. Que o aluno perguntou quando os animais para fins estéticos e biotecnologia. Aí é uma questão de ética, uma questão bem complicada. Então, por que a gente precisa saber, foi bom saber sobre os marcadores moleculares? Por exemplo, na questão de perícias, então, perícia é uma área, forense é uma área também judicial, em que pode fazer o reconhecimento de pessoas que estão perdidas, reconhecimento de pessoas que morreram em um acidente trágico, tipo um incêndio que muitas pessoas morreram, pega um pouquinho de DNA que sobrou e vê quem é. E testes de paternidade. Então, por exemplo, aqui tem a mãe, tem um pai, tem um filho. Então, o que o filho tem que ter vindo ou da mãe ou ter vindo do pai. A gente já fala sobre isso. Outra área é engenharia genética, também conhecida como tecnologia do DNA recombinante, que é mais conhecidamente ainda conhecido pelos organismos geneticamente modificados. Por exemplo, tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma banana selvagem. Então, assim, muito do que a gente consome, tomate, milho, cuscuz, soja, que é o óleo, né? Eu como soja, diariamente praticamente. Então, são alimentos, são produtos que foram geneticamente modificados. A gente também vai estudar, a gente vai dar em algum slide na frente, eu vou falar melhor sobre isso. Professora vegetariana. Terapia gênica, a gente vai falar mais um pouquinho do que é isso, né? Que é uma forma é uma terapia a partir da utilização de DNA para tratar alguma doença. Sequenciamento de DNA. Então, recentemente foi sequenciado o DNA da espécie humana inteiro. Descobriram agora mais alguns genes. Né? E aí isso dá possibilidade de melhoramento genético. No caso de humanos, não, porque tem um problema, tem ética, né? Mas se a gente sequencia um DNA e descobre que aquela porçãozinha do DNA ali é sei lá, produção de semente, e a gente tira, e aí a fruta vem sem semente, uma uvinha sem semente é melhor do que uma uva com semente, né? Tem implicações sociais e econômicas para isso? Tem. Mas, a princípio, a ideia é ficar melhor para a gente. Clonagem de animais, não é da época de vocês, mas na época que eu era mais novinha, teve uma novela, O Clone, que foi por conta da clonagem da Dolly. E estudos de células-tronco também bastante problemático, né? Tem bastante problemas com relação a isso, a gente vai falar um pouco. E a reprodução humana. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Pessoas falando. Há pessoas em que mudam e escolhem como o filho vai nascer. Então, Laihane, isso poderia ser uma possibilidade. Em alguns lugares, eu acho que na maioria dos lugares ainda não é possível a gente fazer esse melhoramento genético no sentido de escolher. Aqui no Brasil não pode, né? Na Inglaterra tem? Ok. É antiético.
porque ali a gente pode estar, enfim, é uma história complicada, vamos falar mais na frente. Então, como eu falei, marcadores moleculares. Isso aqui que vocês estão vendo aqui, ó, é uma leitura do DNA de várias pessoas. Pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3, pessoa 4, que aqui é o padrão. Então, ó, a pessoa 1 vai ter por exemplo, aqui seria opções de ponteiro, caneta. Aqui ele tem a CC, vamos dizer. Aí daqui a pouco ele tem a CC de novo. Daqui a pouco ele tem a CC de novo. E isso aqui aparece aqui, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, só nessa pessoa. A possibilidade de aparecer assim em outra pessoa do mundo existe, mas é mínima. Aí essa outra pessoa já vai ser sei lá, ACG, já vai aparecer nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, sabe? Quando tá lendo o DNA. Então, o que você tá vendo aqui é um perfil genético. E esses marcadores moleculares, agora são usados 13 tipos de marcadores, tanto judicialmente, né, para determinar, por exemplo, um potencial estuprador, uma pessoa tal, quanto para determinar se é aquela pessoa mesmo. Então, cada indivíduo possui a sua própria informação genética, a gente já sabia disso. E nas moléculas de DNA encontram-se regiões de repetições, que é isso aqui que a gente está vendo, de bases nitrogenadas, que são essas bases que a gente conhece, né? Adenina, citosina, guanina e timina. E elas se encontram assim, né? Gal Costa, Agnaldo Timóteo. E aí o número delas, a quantidade de repetição, o tamanho é individual. Isso aqui também é conhecido como se fosse uma digital do DNA. A gente não tem a digital para reconhecimento, que é único também nosso digital. Então, esse reconhecimento do DNA também é uma digital, certo? Aqui, ó, por exemplo, como com relação ao teste de paternidade, você tem a criança, aí aqui aparece essa repetição, tal, tal, tal. E tem a mãe. Aí quer saber se o pai é o 1 ou é o 2. Aí, ó, a criança tem esse e esse. Veio da mãe, então tá bom, então veio da mãe. Aí a criança tem esse daqui, essa repetição aqui. Veio da mãe? Não veio da mãe, então só pode ter vindo do pai. Qual pai tem? Esse daqui. Então, opa, grandes chances de ser esse pai. Mas precisa ter outros iguais. Esse aqui a mãe tem, então não tem como saber, pode ter sido de qualquer um. Esse aqui a mãe tem, então também. Aí esse aqui a mãe não tem, então só veio do pai. Aí, ó, aquele pai 1 tem também. A chance dele ser o pai é maior ainda. Esse aqui a mãe tem, não tem como saber. Esse aqui ele não tem. E esse o pai também não tem, mas aí não o que não tem que ver o que tem. E esse aqui, ele tem, o pai tem, a mãe não tem. Fechou, o pai é o 1. Entendeu? Um pouquinho complicado de entender, mas é aquela ideia de a criança não recebe uma cópia do pai, uma cópia da mãe. Se ele tem um troço, se ele tem um negócio aqui que a mãe não tem, só pode ter recebido do pai. E é desse jeito aqui que vai estudar quem é o pai, quem não é. Podia ser também aqui uma vítima de um estupro, uma vítima de um assassinato. E aí, acusado 1, acusado 2, ou então, não é acusado, né? Suspeito 1, suspeito 2, suspeito 3, entendeu? Então, marcadores moleculares é uma biotecnologia, é uma tecnologia utilizada a favor da nossa espécie, ok? Como que estuda o DNA? Então, vocês viram agora no coronavírus tempero, vou fazer uma PCR para saber se é um coronavírus, né? Então, assim, basicamente, tudo que a gente vai estudar aqui, ou a biotecnologia, ou algo que for estudar o DNA, para ver, para ler, para saber o que é um A, ou se é um T, se é um G, começa com uma PCR. O que é uma PCR? É uma reação em cadeia de polimerase, certo? Está em inglês, é polimerase chain reaction. Pausa. Existe também uma proteína no nosso sangue, que é a APCR, que quando a gente está doente, mede ela, se ela estiver muito alta, a gente está com inflamação, tá? É uma proteína. Aqui é uma reação, é uma metodologia. Quem é polimerase?
Polimerase é aquela proteína que pega o DNA e consegue duplicar o DNA. Lembra? Chega a polimerase, ela vai lendo e vai copiando o DNA, tá? Então, é uma reação em cadeia, ou seja, vão acontecendo uma depois da outra, e usa a polimerase. É bem mais complexo do que isso aqui. Mas o que eu tenho para vocês? É uma técnica de biologia molecular utilizada para amplificar uma única cópia em várias cópias de um pedaço de DNA. Então, ó, eu pego um pouquinho de DNA aqui do meu nariz, um pouquinho. Aqui a gente representa por uma fita só, né? Uma dupla fita só. E coloco dentro lá de um aparelho, coloco tudo que precisa, polimerase, nucleotídeo, barará, barará, e esse aparelho vai aumentando de temperatura, vai fazendo vários ciclos. Aí, ó, de uma molécula cria duas. E aí de duas cria quatro. De três vai criando sempre assim, exponencialmente. E aqui cria bilhões de cópias. Bilhões de cópias. Então, isso é uma reação de DNA em cadeia, de polimerase em cadeia. Serve para amplificar, aumentar a quantidade de cópias, de 1 até bilhões. Então, assim, ó, quando você faz a PCR do coronavírus, pegou aqui seu DNA. Vamos dizer que está positivo, tem um DNA do coronavírus. Aí aqui bota um primer, lembra primer? Para o DNA do coronavírus. Se tiver, vai fazer o quê? Vai chegar isso aqui. Quando o técnico que fizer vai ver isso aqui, ó, milhões de cópias, aí falou, poxa, o cara tá com coronavírus. Se pegar, vai vir só o seu DNA. Aí ele bota um primer aqui e coloca para reagir. Quando chega lá no final, não tem nada. Porque o primer só reconhece o DNA de interesse, o DNA que você quer. Entendeu? Então, foi basicamente isso aqui que toda a população do mundo agora fez para saber se tinha coronavírus ou não. E isso faz toda vez que quer estudar o DNA, tá? Para aqueles casos de paternidade aqui, para fazer essa distinção daqui, tá? E em seguida, no caso da PCR, existe uma possibilidade de você lá no computador mesmo já saber se amplificou ou não. Se tinha o DNA do vírus ou não. Se tiver, amplificou. Se não tiver, não amplificou. Mas em alguns momentos, tipo, para ver a questão da paternidade, é preciso separar. Como que se separa o DNA? Pega aqui, ó, pega esse resultado aqui disso. Isso aqui, essas milhões de cópias, vão estar num tubinho assim, ó. Um tubinho. Um tubo ependófilo. Vocês já viram já. Aí pega esse tubinho aqui e vai fazer o que está próximo aqui. Vai aplicar num gel, um gel tipo uma gelatina, que tem um monte de fibras nele, e vai botar uma carga, certo? E essa carga vai empurrar o DNA, porque o DNA é positivo, desculpa, o DNA é negativo, né? É um ácido, e aí vai empurrar. Como ele é negativo, ele vai ser atraído para o polo positivo. O que é que eu quero dizer com isso? Como o DNA vai ter tamanhos diferentes, vão ficar tamanhos diferentes aqui. E isso aqui é uma separação do DNA que vai ser importante para definir aquilo que a gente viu lá, a paternidade, por exemplo. Então, é um método usado para separar e também purificar, porque aí eu posso dizer assim, opa, eu quero estudar só esse pedacinho aqui, eu venho, tiro e vou estudar. Moléculas, isso aqui pode ser proteína, pode ser nucleotídeos, ácidos nucleicos, que é o DNA, RNA, certo? E aí, ó, submetido a um campo eletromagnético e vai migrar aqui para o polo positivo. Gente, vocês não têm que saber isso agora. Isso aqui, quem vai saber isso aqui? Quem for estudar biologia, farmácia, biotecnologia, medicina, quem quiser seguir carreira policial, parte de perito, a parte de... Enfim, quem for para essa área vai ter que saber. Mas eu quero que vocês saibam que é a eletroforese. É uma metodologia utilizada para separar DNA ou proteína, tá bom? Partiu. Aí agora a gente vem aqui estudar engenharia genética, né? A questão dos organismos geneticamente modificados.
Como que isso acontece? Nessa tecnologia de modificar um organismo, aí vai pegar um pedacinho de um DNA de outro organismo e vai colocar nesse outro, tipo, pega um pedacinho do DNA de... tem até, foi que fizeram agora, foi com arroz. Pegaram um gene que produzia vitamina A, o beta-caroteno, e colocaram no arroz. Aí o arroz começou a nascer laranja e produzindo a vitamina A, certo? Beleza? Então, é uma tecnologia que permite pegar um pedaço do DNA de um outro ser e combinar com o outro, produzindo cópias diferentes. Então, presta atenção. Tudo começou aqui, assim, ó. Pega uma bactéria, que é um ser simples, que a gente conhece tudo. Aí a bactéria tem esse DNA circular chamado plasmídio, que a gente já viu. E aí aqui eu tenho uma célula, por exemplo, que ficou mais famoso, uma célula humana que tem aqui seu DNA. Aí esse DNA aqui, esse pedacinho aqui, é um DNA que quando ele vira um RNA, em seguida forma uma proteína, e essa proteína aqui é a insulina. Insulina. Que é o quê? Quem toma insulina, quem não consegue produzir, né, por algum erro, por algum problema, quem tem diabetes. Tá? Diabetes. O que acontece? Tira esse pedacinho aqui, abre, corta o da bactéria, corta, e cola, e coloca de novo dentro da bactéria. Literalmente assim, desse jeito que eu tô lhe falando, coloca de novo. Pode fazer com vários pedaços, né? E aí, a bactéria tá lá porque assim, o plasmídio não é o DNA principal da bactéria, o DNA principal dela tá aqui. Mas o plasmídio é super importante também. Ela usa o plasmídio para... principalmente para ela ter uma maior resistência. Então, ela não morre quando a gente tira esse plasmídio e coloca de volta. E aí, ela continua vivendo, vai se dividindo e as próximas bactérias vão ter esse DNA e vão produzir o que esse DNA mandar. Ou seja, no caso, a insulina. Foi assim que foi produzida a insulina, porque antes precisava extrair a insulina lá do porco, do baço do porco. Esqueci qual é o órgão agora que produz a insulina. Do pâncreas, desculpa. Do pâncreas. Ai, meu Deus. Até beber uma água aqui por causa dessa vergonha. Não é vergonha errar, gente. Não é vergonha errar, tá? Eu erro muito. Vamos lá. Então, ó, pode usar como vetor a bactéria, como eu mostrei para vocês, uma bactéria que tem plasmídio, e pode ser um vetor também, um vírus, né? Então, para a obtenção de organismos transgênicos, são usados vetores, como bactérias e vírus. Neles se insere um DNA exógeno vem de fora, que poderá mais tarde ser incorporado a outro organismo. Ou não, ou no caso da insulina, não precisa incorporar outro organismo. Fica só deixando a bactéria produzir e vai coletando a insulina que ela produz. Mas existe uma possibilidade de você colocar em outro organismo, como, por exemplo, que foi colocado no arroz. Isso só é possível porque os cientistas descobriram uma enzima que funciona como uma tesoura. E ela se chama enzima de restrição ou endonuclease, certo? E aí essa enzima, né, para cada parte que você quiser, essa enzima você constrói ela, compra ela, dizendo, olha, eu quero que você corte ela. Onde tiver um A, T, C, G de um lado e onde tiver um A do outro. Você produz ela sabendo isso. Quando você joga ela lá no DNA, ela vai cortar exatamente onde você quer. Ah, eu quero cortar aqui, eu quero cortar aqui. Ela corta. Vai lá, procura e corta. E aí depois que cortou aqui, cortou o que você quer inserir, cortou o pedacinho do gene que você quer, vem e cola. E eu falei para vocês isso, que lá quando a gente deu transcrição,
que é uma enzima chamada ligase, né? Que é uma enzima que é a cola. Mas, enfim, ela só vai lá, junta, faz as ligações e colou. Então, aqui a gente tem um DNA recombinante. Desse jeitinho aqui que vocês estão vendo. Era o DNA antigo, com um DNA de interesse, pronto. Ali passou despercebido que a bactéria nem viu. Inclusive, existe uma teoria, uns estudos que mostram que o nosso DNA humano, ele é completamente cheio disso aqui, ó, de DNA recombinante, de infecções que a gente foi tendo ao longo dos milhares de anos, das milhares de anos que a gente está aqui, principalmente DNA viral. Então, existem vários pedacinhos de DNA de vírus no nosso organismo. E isso, né, ficou porque a gente conseguiu, ou a gente... Existem teorias que dizem que foram essas coisas que foram acontecendo aqui, ó, esse pedacinho de vírus que a gente foi trazendo ao longo dos milhares de anos, que nos deram características muito exclusivas com relação a outros animais. É uma teoria complexa, nem eu entendo bem, mas basicamente é uma teoria de que existem fósseis desse jeito, fósseis de DNA de vírus que já existiram no nosso organismo, tá? Isso aí é normal, acontece sempre. Então, ó, para a gente fechar aqui, eu posso tirar o plasmídio da bactéria, aí eu quero um genezinho aqui, digamos que é uma célula do pâncreas do ser humano, e coloco aqui, coloco nela, colo mesmo com a ligase, e enfia de novo dentro da bactéria, e aí ela começa a se reproduzir e produzir, que seria aqui, por exemplo, a insulina, que vai para o tratamento de diabéticos, ou pode inserir numa planta, por exemplo, e essa planta vai ficar resistente a insetos, que é o caso das plantas geneticamente modificadas, que é, como eu falei para vocês, a soja, o milho, é cheio disso, tá? Então, ó, milho, nosso querido cuscuz, todos os cuscuz que a gente come aqui, ó, é transgênico, esse Tzinho de transgênico. Tomate, também o molho do tomate, produtos industrializados, certo? A soja, o óleo de soja. Então, existe até o cuscuz que não seja transgênico, mas ele é o mais caro, né? Que é produzido e tal, enfim, acaba que sendo isso. O não transgênico é mais caro. Então, a gente vive de produtos transgênicos e existem uma série de dúvidas com relação a isso. Então, existem argumentos a favor e argumentos contra. Isso aqui para quem vai fazer redação, né? É importante treinar isso. Então, a favor da soja transgênica, por exemplo. Acredita-se que o produto transgênico consiga alimentar mais pessoas, porque ele consegue ser mais resistente, né? Consegue produzir mais, porque tem uma maior produtividade, coloca genes que têm uma maior produtividade. Você usa menos herbicida, mas isso aqui não muito, acaba usando mais. Porque o que acontece? As plantas, as outras plantas que você está tentando matar, ou os insetos que está tentando matar, começa a ficar resistente, né? Então, isso aqui, o uso de menos herbicida significa menos poluição ambiental, mais ou menos. Argumentos contra. O problema da fome, já está mais do que claro, não é um problema de ter comida, é um problema de distribuição. Comida tem. O Brasil é um dos países que mais produz comida. E estamos na linha da pobreza, estamos na linha da miséria, com várias pessoas em risco, em situação de risco, porque não se alimenta, porque não tem alimento, tá? Então, não é porque não produz alimento que as pessoas passam fome, não é mesmo. Tanto que vocês já viram, se, por exemplo, houver um problema e produzirem batata demais ou tomate demais, sabe o que eles fazem? Joga fora. Já tem várias coisas, várias reportagens dos produtores rebolando no mato toneladas de tomate, toneladas de batata. Então, assim, é tudo economia, é tudo dinheiro. Não é porque passa fome, porque não passa, tá bom?
Então, danos à saúde humana. Isso aqui é verdade. Não existem estudos suficientemente que digam que o transgênico faz mal, o transgênico não faz mal. Não existe. A gente está sendo esse estudo há muitos anos e vai continuar sendo, tá? Então, a gente tem mais câncer hoje em dia porque a gente come transgênico, não se sabe, porque a gente vive mais, então viver mais é um fator para ter câncer. Existem mais pessoas no mundo, então se existem mais pessoas no mundo, mais pessoas vão ter câncer. É muita coisa. Não dá para dizer que é isso aqui, mas também não dá para dizer que não é. A soja transgênica produz novas proteínas que não existem na comum e leva ao aumento de incidências de alergias. Verdade. Muita gente tem alergia à soja, né? Algumas pragas da soja fica resistente aos herbicidas, aos agrotóxicos. E aí coloca mais agrotóxico. E aí tem um problema ambiental do agrotóxico. Pode haver contaminação genética com outras culturas. Então, uma soja que estava com esse gene que o homem colocou, cruza sem querer com outro, que aí vai formar organismos, espécies que vai para além do nosso controle. E o pior de tudo é isso aqui, ó. O pior de tudo, de tudo, de tudo. O produtor fica dependente das multinacionais que produzem a semente transgênica, como o do glifosato, né, que é o tóxico, agrotóxico. O que acontece? Quando você cria um organismo geneticamente modificado, ele não se reproduz, raramente. A maioria deles, a semente é só para nascer uma vez. Então, os detentores daquela semente vendem aquilo. Então, isso aqui acaba com os pequenos produtores também, tá? É um rolê grande, rolê grande. A gente já falei demais, já está perto de acabar a aula, não estou nem na metade. Terapia gênica também complicado de falar, porque ainda não é utilizado, ainda está numa fase recente, mas o que significa? Introduzir células com o gene normal em um indivíduo portador de uma doença. Então, o indivíduo tem uma célula cancerígena, deixa eu ver aqui a caneta. Tem uma célula cancerígena, aqui está doente a célula. Aí vai pegar e colocar lá uma célula saudável, certo? Como? Pega o gene saudável, insere num vírus. O vírus, existem vírus, na maioria dos vírus, na verdade, porque alguns vírus não, alguns vírus grudam aqui na célula e ó, injeta o DNA. E alguns vírus entram na célula. E aí, como eu falei para vocês, o vírus tem essa característica, né, de... A gente já estudou sobre isso. O vírus, ele não consegue se multiplicar sozinho. Ele entra dentro da célula e ele usa as coisas que a célula tem. As ferramentas que a célula tem, as proteínas da célula. Nesse rolê aqui, ele iria injetar um pedaço, ele iria injetar o DNA dele aqui nessa célula, certo? Então, você vem aqui, coloca isso tudo aqui controlado, lá dentro do laboratório, não está ainda dentro do organismo. Aí vai controlando, controlando, até que chega uma hora que você pega essa célula aqui, vai estudar ela e vê que ela incorporou o gene normal. E aí junta, deixa ela se reproduzir, junta um bocado dela, um bocado, vai e injeta lá onde está doente. Então é uma coisa nova, complicado. Vai que nesse pedacinho aqui vai outro pedaço de gene que depois causa um problema, entendeu? É mais ou menos isso. É muito pequenininho e às vezes o resultado não mostra hoje, não mostra amanhã, mostra daqui a 50 anos, mostra daqui a 100 anos. Os cientistas que estão estudando isso hoje não vão saber o que é que vai acontecer daqui a 100 anos, tá? Então, ainda é recente, ainda em estudos. Isso aqui tem no livro de vocês, tá? Sequenciamento de DNA. Então, o que é sequenciar o DNA? É um processo realizado para determinar a sequência exata. Então, tá vendo isso aqui? CGTAAA. Pode ser aqui, por exemplo, o sequenciamento de DNA de uma mosca,
de um macaco, de um ser humano. Essa semana saiu alguma reportagem dizendo que foi feito um projeto Genoma Humano, que teve o objetivo de sequenciar todo o DNA humano, mas ainda faltou um pedaço. Eu sei que essa semana parece que concluiu. E quando sequenciaram, descobriram mais 20 genes que estão relacionados a várias doenças. Então, assim, fazer essa leitura aqui é importante. Para quê? Para filogenia. Lembra que a filogenia? Eu vi com vocês filogenia, eu acho que eu não vi com vocês filogenia, não. Filogenia é o estudo do parentesco. Então, essa planta aqui é parente dessa, entendeu? É o parentesco. Como é que eu sei que é parente? De várias formas, mas principalmente aqui, ó, pela comparação do DNA. Poxa, o DNA é bem parecido aqui, entendeu? Evolução, para saber, olha, esse indivíduo aqui tinha o DNA assim, esse aqui tem assim assado. Então, essa parte aqui é uma parte mais antiga e essa parte aqui é nova. Então, esse aqui é mais antigo evolutivamente e esse é mais recente evolutivamente, tá? Genética de doenças, como eu falei, você acha o gene e vê que, poxa, quando esse C aqui tá faltando, a pessoa tá doente, entendeu? Clonagem gênica, que é outro rolê complicadíssimo, e também a reprodução, que é essa questão de escolher, por exemplo, o DNA, enfim, tá? Como é que sequencia DNA? Faz PCR, faz eletroforese e faz um método lá chamado método de Singer, que consegue identificar cada uma dessas letrinhas, tá? Clonagem de animais. A clonagem, ela é uma dessas grandezas do homem, né? Porque eu acho que tem uma possibilidade do clone ter vantagens na nossa saúde, mas acho que quando clonaram a ovelha foi tipo assim, vamos clonar, vamos ver no que dá, né? Então os clones são cópias genéticas idênticas. Existem clones naturais. Se você pega uma plantinha da sua casa, tora um galinho e planta, aquela planta nova, ele é um clone natural. Se você pega uma bactéria do seu nariz, coloca no meio de cultura e vai deixar elas crescendo, elas vão se clonando naturalmente. Então, são clones naturais. A clonagem de animais, os animais não têm capacidade de se clonarem assim. O único jeito de um animal se clonar é quando nascem gêmeos idênticos, né? Tá lá, o zigoto, ele sofre uma coisa que não dá, não se sabe o que é, e ele divide em dois e ali nasce dois seres humanos geneticamente idênticos, mas com características diferentes, com temperamentos diferentes, com inclusive aquele padrãozinho que eu mostrei de DNA, às vezes no gêmeo idêntico, ainda tem um pouquinho diferente. Dá para diferenciar. Então tá. Fizeram o quê? Qual é o rolê da clonagem? Pega duas ovelhas, são precisas duas ovelhas. Aí uma você pega as células dela aqui, células normal, e bota no meio de cultura e elas vão crescendo. Tal. Da outra você pega o óvulo, né? O ovócito, o óvulo dela. Aqui pegou uma célula da mama. Enfim, poderia ser uma célula da pele, enfim. Mas eu acho que da mama tem as características melhores. Vai tirar o núcleo dessa daqui, tirou o núcleo dela, porque tirou o quê? Tirou o DNA dela. E colocou o núcleo dessa daqui. Então, ou seja, esse indivíduo que vai nascer aqui, ele é idêntico à ovelha 1 ou à ovelha 2? Responde aí no chat rapidinho, ou no áudio. Esse indivíduo aqui vai ser idêntico ao doador do óvulo ou ao doador daqui, do núcleo? A Dolly foi idêntica a quem? A ovelha 1 ou a ovelha 2? Dolly foi geneticamente idêntica à ovelha 1. Porque foi o DNA dela que veio, foi o núcleo dela que veio. Aqui, ó, eu tirei o DNA da 2, tá? Eu tirei o DNA da 2, certo? Então, ela é igual, idêntica ao que veio. Mas olha isso, já foi uma questão de vestibular já. Aqui, eu peguei
o DNA 1, o DNA 2. Aí pegou e tirou esse daqui, tirou. Aí ela ficou sem nada. Aí eu peguei esse daqui e botei aqui, tá? Então, tudo que crescer vai ser igual a essa daqui, tá? Mas o que era que tinha aqui? Tinha mitocôndria, 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 mitocôndria. E se vocês não sabem, a mitocôndria tem seu próprio DNA. A mitocôndria tem seu próprio DNA. E nós todos temos o DNA da mitocôndria da nossa mãe. A teoria de Eva. Eu tenho mitocôndria a minha mitocôndria é idêntica da minha mãe. A mitocôndria da minha mãe é idêntica da mãe dela. A mitocôndria de vovó é idêntica da mãe dela. Ela até Eva, tá? Considerando se Eva tivesse sido cientificamente não foi, tá? A aula de biologia não foi, mas enfim. Aí na questão de biologia perguntava que todo o DNA, questão do Enem, que esse indivíduo aqui tinha, Dolly, era dessa mãe aqui, que doou o núcleo, e não era. O DNA nuclear é da ovelha 1, mas o DNA mitocondrial é da ovelha que doou o óvulo, tá? E aí pegou, depois que esperou crescer, né? Uma célula vai multiplicando, colocou em uma terceira ovelha, para garantir que não daria ruim nessa. Então, ó, Dolly foi um efeito de 3 ovelhas, tá? Mas ela é identicamente a que doou o DNA do núcleo, ok? Essa técnica de clonagem é proibida pela lei de biossegurança brasileira. Não sei se tem algum país que deixa, China, tal. Poderia ser usado para tratamento de doença, certo? Como, por exemplo, eu pego uma célula minha, tiro o núcleo dela, certo? E aí o núcleo você coloca um núcleo seu em uma outra célula, tá? Deixa crescer, deixa formar embrião, e aí o embrião tem células que podem transformar em tudo, que são as células totipotentes que a gente vai ver. E aí pega essas células com capacidade de se transformar em tudo, tipo assim, sofri um acidente, quebrei minha medula, tal. E aí bota lá essa célula lá na medula e vai se transformar numa medula novinha. E aí é muito complicado, porque se não vier do próprio paciente, pode produzir anticorpo, que aí você está formando aqui um ser humano novo, então que a gente considera isso aqui já como um aborto. Confusão. E também tem os problemas de clonagem, que é assim, viu que a ovelha Dolly, ela teve envelhecimento precoce, ela não era um animal saudável. Então, assim, a loucura que seria eu pegar um óvulo meu, colocar um DNA meu e produzir outro de mim. Não tem lógica, a gente não tem condições de conviver com isso. E eu acho que é desnecessário, né? Só um de mim basta. Pegando o gancho do estudo das células-tronco, também é um estudo super polêmico, certo? Principalmente do célula-tronco embrionário, porque olha só, o que são as células-troncos? São capazes de originar qualquer tipo de célula. Então, uma célula-tronco é uma célula indiferenciada que pode dar origem a outras células iguais a ela, ou pode dar origem a todas as células do nosso corpo. Células sanguíneas, células musculares, células epiteliais, tal. E aí ela pode ser pluripotentes, quando ela dá origem a alguns tipos de células, ou ela pode ser totipotentes, quando pode dar origem a exatamente qualquer uma célula. As células totipotentes são o zigoto. O zigoto, quando está lá com 16 células, você pega uma célulazinha daquela, dá origem a tudo, tá? Chega uma hora que não dá mais. Aqui, ó. Deixa eu explicar. Totipotente. Opa, tá trocado aqui, hein? Aqui é para cá, aqui é para cá. Multipotente é a célula-tronco do tecido adulto. Então, a gente tem células hematopoéticas que ficam dentro do osso
que pode dar origem aos glóbulos brancos, que são nossas células de defesa, e dão origem aos glóbulos vermelhos, que são o sangue, dá origem à plaqueta, trombócito, fica lá dentro do nosso osso, né? De alguns ossos da medula óssea. Aqui tá errado, é multipotente, tá? E a totipotente, que dá origem a tudo, é a célula do embrião, que aí dá origem a... Tem o zigoto, tem o blastocisto, e aí se você tira um pouquinho desses daqui, ó, daqui ele dá origem a um organismo novo, mas se eu tirar elas daqui dessa fase, pode dar origem a tudo que a gente precisa. Tem que ser aqui, ó, nessa fase de até 16. Até 16 elas são totipotentes. Depois elas já são pluripotentes, tá? Aí chama CTA, que é a célula tronco adulta, e a CTE, que é a célula tronco embrionária. Então, totipotentes é a mórula até 16 células, ilimitado. Então, são essas daqui, que é o foco dos estudos, que é o foco do que queria que isso aqui fosse resolver todos os nossos problemas de saúde. Pluripotente, já ali em blastocisto, que já é aqui assim, ó, o blastocisto. A verdade é que tá meio errado isso aqui. O zigoto era um pouquinho antes daqui, tá? Vai dar origem a alguns tecidos embrionários e também pode falar... Tá, é porque vai mudando de classe para classe. Aqui, se for embrionário, pode ser ilimitado, pode ser alguns. Vai depender da onde você tirou. Até 16 células, ilimitado. Passou 16 células, ela já está um pouquinho diferenciada. E quando é adulto, não. Adulto, tipo, só vai dar... A gente só consegue produzir algumas células novas, né? Depois de um tempo, nem mais. Tecido nervoso mesmo, depois de um certo tempo, produz pouquíssimo. Qual é a problemática da célula-tronco? A problemática é definir quando começa a vida. Então, tem gente que acredita que a vida começa no instante em que um óvulo é fecundado por um espermatozoide. Tem gente que acredita que é depois, é só aqui na terceira, aqui com 20 dias, na quarta semana. Os cientistas querem usar aqui, ó, que é esse dia aqui, que tem as células totipotentes. Então, tem pessoas que defendem que começa com a fecundação, principalmente religiosos, Igreja Católica, né? Então, eles condenam a utilização da pílula do dia seguinte, que teoricamente já teria vida, né? Tem gente aqui, alguns cientistas que definem que é 14 dias, que é quando chega no útero, que aí já começa a se ligar com a mãe. Algumas pessoas já acham mais a vida aqui, ó, de 6 a 24 semanas, certo? Que é a questão que não tem o cérebro desenvolvido ainda, não sente dor, não tem consciência e tal. Tem gente que só acha que é vida quando já está, assim, quase 30 semanas, que é quando ele já começa a se desenvolver sozinho, tá? E o parto, alguns direitos o ser humano só tem depois que nasce, mas enfim, não era isso que eu queria falar. O que eu queria dizer é que, para a Constituição brasileira, aborto é para os médicos, aborto é em qualquer fase aqui, tá? Mas para a Constituição brasileira, também a partir da 12ª semana. No Brasil, o Código Penal autoriza o aborto em caso de estupro e risco de morte da mãe, tá? Normalmente a interrupção, nesses casos que o Brasil deixa. Mas se for antes, se você tiver com 4 semanas, né, sei lá, acontecer alguma coisa, também pode acontecer um aborto natural. O aborto natural é qualquer hora. Mas o aborto que é feito pelo médico e tal, por estupro ou por questão de saúde, geralmente acontece aqui na 12ª semana. Então, o estudo da célula-tronco, qual é o rolê? Quando começa a vida? Não existe resposta. Não existe resposta. A maioria das religiões entende que a vida começa aqui.
né, o milagre de um espermatozoide ter entrado no óvulo e foi. Então, aí, perguntou se eu acho que o que é que eu apoio. Eu não tenho uma opinião 100% formada, certo? Eu, na minha concepção, juntando o que eu entendo de religião, de ciência e tal, eu acho que se eu estou num laboratório e eu peguei um óvulo e eu coloquei um espermatozoide aqui, sem ter sido um homem e uma mulher, que tal, que rolou aqui, se eu estou aqui dentro do laboratório e faço isso, eu não acho que tem vida aqui, porque se é uma questão religiosa, os, o que está acima de nós está vendo que a gente está estudando. Eu acho, na minha cabeça. Enfim, gente, não sei. Na minha cabeça, não teria problema. Mas, difícil dizer. Tá entendendo? Tá gravado isso aqui. A minha opinião é uma opinião que é só minha. Eu não estudo células troncos, né? Até já pensei, já quis estudar em outros animais que podem, né? Em um roedor pode. Não estudo célula tronco humana, não sei se está certo, tá bom? Que fique claro, na minha opinião, se for uma questão religiosa, os espíritos, os santos, o que quer que seja, tá vendo aqui que não é para nascer uma vida, é para salvar uma vida, tá? Então, tá bom então. Com relação à inseminação artificial, à reprodução humana, existem três formas. Existe a inseminação artificial e a fertilização in vitro. Então, algumas pessoas têm problemas de engravidar. Nossa aula já foi muito aqui, né? Vou falar rapidinho aqui. A inseminação artificial é a mais simples, certo? Não está conseguindo engravidar, não está conseguindo engravidar. Geralmente porque o espermatozoide não consegue nadar o suficiente. Tem um probleminha nele aqui, ele é um péssimo nadador, ele não, ou então tem um probleminha aqui nessa região que o espermatozoide morre. Aí faz o quê? Estimula o ovário para ele ficar preparado, pronto, coleta o sêmen, ou um sêmen de um doador, ou o sêmen do pai, estuda ele, vê quem está bem, vê quem não está, coleta quem está vivo e faz uma coleta aqui com uma seringa, né, intravaginal e tal, e a mulher vê que está grávida, dando tudo certo. Mas existe uma possibilidade também, né, que acontece muito, que é a fertilização in vitro, né, que foi ali o que a Fátima Bernardes fez, pega uma plaquinha, um pratinho de vidro, pega o óvulo da mulher aqui, ó, vem, pega o óvulo dela, coleta o óvulo, coleta o sêmen do pai ou do doador. Numa plaquinha de vidro, junta lá vários óvulos, e vários espermatozoides. Ui, ui, ui. Deixa lá no quentinho, no escurinho. Uau, daqui a pouco vai ter o quê? Vários embriões. É a natureza. Eu já fiz isso, eu trabalhei com isso com animais marinhos, né? Com os ouriços do mar e bolacha. É lindo, você consegue ver. Você coloca um óvulo, um bocado de óvulo, e coloca um bocado de espermatozoide. Depois de uns 10 minutos que você vai ver, tá lá assim, ó, você vê direitinho que saiu uma membranazinha, que significa que fertilizou. Depois de meia hora já tem duas células. Depois de 90 minutos tem quatro células. É lindo. A gente pega o ouriço do mar, aquele que tem os espinhos, a bolacha da praia, dá para tirar o gameta dele e fazer em laboratório, tá? E aí, depois que tiver aqui os zigotos, faz a implantação aqui. Aí tem uns problemas, que é tipo assim, para dar certo, tem que fazer aqui, ó, uns 15, sei lá, digamos, pega uns 15. Só que não pode botar 15 aqui, porque tem como gerar 15. Aí tem que botar uns 3, para ver se pelo menos um pega. Aí no caso da Fátima Bernardes, os 3 pegaram, né? Que ela teve 3. E o que é que faz com o que sobrou? Congela, doa, aí um monte de problema de ética, tá? E a injeção intracitoplasmática é quando você quer fazer aquele óvulo, aquele espermatozoide, aí bota um vidrinho aqui minúsculo, encaixa o óvulo, vem com uma seringa e tchum, coloca o espermatozoide, tá? É quando você quer fazer exatamente o que você quer
que sai aqui desse DNA, tá? E como eu falei com a vacina também, não estamos acabando, acho que é o último. Essa vacina nova de RNA, foi um resultado de biotecnologia, né? Pega o RNA mensageiro sintético, ou seja, produziu o RNA do vírus, né? Coloca aqui no líquidozinho e dentro da célula humana ele vai ser transcrito, então lembrando que tem a célula, tem o núcleo, tem o DNA. O nosso DNA, ele produz RNA e o RNA vem para aqui para fora. Não tem RNA voltando para cá, tá? Não tem, só sai. Quando a gente toma vacina, o RNA entra aqui, nessa parte aqui. Que falaram, o RNA vai entrar no DNA e vai modificar. Não tem como. Não tem como. Não entra RNA aqui no núcleo, não. O núcleo é uma fortaleza. Só entra quem tem a chave, a passagem secreta, a senha, tá bom? Não entra, não. Mais uma vez que o RNA tá aqui e a gente tem nossos ribossominhos aqui, aí ele passa por aqui, por aqui. E aí faz o quê? A proteína. Aí quando essa proteína faz, opa, essa proteína não é da gente, não. Essa proteína tá errada. Aí a galera vem e fala, eita, essa proteína tá errada, faz o quê? Anticorpo. Aí produz um anticorpo, tá bom? Mas não vai no DNA, não. Biotecnologia. Então, polêmicas. Geralmente a biotecnologia traz uma polêmica ética, social, econômica, né? Com essa questão de selecionar embriões, como a colega falou, lá aqui no Reino Unido, na Inglaterra, pode. Então, tipo assim, eu vou selecionar, ou então sei lá, quero ver se meu bebê tá saudável. Dentro da barriga, você vai, avalia e fala, poxa, seu bebê tem síndrome de Down. Ah, então mata. Não existe, isso é antiético para a nossa sociedade, entendeu? Utilização desses embriões, né? E o que não utiliza, joga fora, doa. Quais as consequências do que a gente come que tem o DNA diferente, do que não deveria existir na natureza? O aumento de agrotóxicos, que vai levando a poluição, e o agrotóxico chega até a nós, né? Também tem uma questão que é o seguinte, investigar a presença de mutação genética. Por exemplo, a minha mãe, por exemplo, teve câncer de mama. Não teve, tá? Mas um exemplo. Minha mãe teve câncer de mama. Aí eu vou investigar, que eu acho que quem fez isso foi a Angelina Jolie. Vou investigar e ver o quê? Que eu tenho o DNA, acho que é o BCR, com a alteração que pode gerar o câncer. Mas pode gerar. Não sei ainda. E aí a investigação disso aqui é uma questão polêmica. Você quer saber se você pode ter? Isso aqui pode mexer psicologicamente com muitas pessoas, né? A Angelina Jolie acho que retirou as duas mamas para precaver, enfim. Vamos fazer mais um exercíciozinho aqui e a gente termina, tá? Sobre genética e biotecnologia, assinale o que for correto. Vou até falar que acho que eu peguei essas mesmas questões e coloquei no formulário, tá? Para vocês não ter problema essa semana. O material genético do vírus é unicamente DNA. Gente, é errado. Existe vírus de DNA, existe vírus de RNA e existe vírus de DNA e RNA. Errado. As células nervosas são diferentes das células musculares porque contêm genes diferentes. Gente, errado. Toda célula minha, sua, desde a do pé até o neurônio, tem o mesmo DNA. Só que aqui no pé, uma parte do que é usado, uma parte diferente do que é usado aqui na cabeça, tá? Entendeu? Então, eu uso aqui o DNA dessa parte aqui e aqui usa esse aqui. Mas é a mesma, aquele mesmos cromossomos que a gente viu em todas as aulas, tá bom? O tipo sanguíneo O é mais frequente e, por esse motivo, o alelo responsável por sua expressão é dominante. Gente, a gente sabe que O é recessivo, né? Que é izinho, e não tem nada a ver frequência com ser dominante ou recessivo. Às vezes o recessivo é mais frequente, enfim.
Terapia gênica consiste em substituir um alelo anormal que causa doença por um alelo normal. Parece correto. Vamos ver aqui. Enzimas de restrição são fundamentais à engenharia genética, porque permitem a passagem do DNA através da membrana celular. Gente, não tem. Não tem isso. DNA não atravessa a membrana. Letra D, tá? Enzima de restrição corta o DNA onde você quer que corte. A característica de interesse... Ah, tá. Enem 2012. O milho transgênico é produzido a partir da manipulação do milho original, com transferência para este de um gene de interesse, retirado de outro organismo. A característica de interesse será manifestada, o que é ser manifestado? Produzir uma proteína em decorrência do incremento do DNA a partir de duplicação do gene transferido. Não, o DNA não é duplicado, ele só é colado lá. A transcrição do RNA transportador, não, RNA transportador não, vai ser sempre um RNA mensageiro, tá? Que é o que vira proteína. O transportador, ele só transporta. Lembra que ele só transporta os aminoácidos. A expressão de proteínas sintetizadas a partir do DNA não hibridizado. Não tem isso de DNA hibridizado, ele fica lá normal. Tá errado, tá errado, tá errado. Da síntese de carboidrato, já tá errado. Tem nada a ver com produzir carboidrato. Da tradução do RNA mensageiro sintetizada a partir do RNA recombinante. Então, é DNA recombinante. Então, aqui é a letra E. Quando a gente faz um transgênico, o DNA é recombinante, tá? Não é DNA não hibridizado, tá? Não é isso. É DNA recombinante. Tem mais uma. A palavra biotecnologia surgiu no século XX, quando o cientista Boyle introduziu a informação da produção da insulina em bactérias. Então, a palavra biotecnologia surgiu naquela coisa da insulina, tá? As bactérias modificadas pelo Boyer passaram a produzir insulina humana por quê? Receberam o quê? A sequência de DNA codificante da insulina humana, sim. A proteína sintetizada por células humanas, não. Proteína não, foi DNA. Foi engenharia genética de DNA de recombinação, é errado. Recebeu um RNA recombinante? Não, recebeu DNA. Recebeu RNA mensageiro? Não, recebeu DNA. Recebeu um cromossomo todo? Não, recebeu um DNA. Tá? Então é isso, gente. Deixa eu ver aqui, descartar. Completamos essa aula. Obrigada por estarem aqui. Eu vou interromper a gravação para poder estar com a aula. Interromper a gravação.